que se subordina ao ritmo aperfeiçoador da lei única e regente do cosmo. Ramatiz, é evidente que tendes de vos basear nos conceitos relativos e conhecidos do vosso mundo físico para, então, deduzirdes, comparativamente, na concepção melhor possível do absoluto. Se o animal é uma fase composição primária, que esquematiza e plasma a futura configuração humana, o homem, por sua vez, é uma fase primária da concepção do super-homem ou do futuro anjo. No vosso entendimento, o anjo ou super-homem deve ser uma criatura emancipada das ilusões, paixões, dos caprichos e desejos que ainda prenderiam a matéria. Há de ter uma consciência na plena posse de todas as experiências efetuadas nos mundos educativos do universo físico, completamente livre de quaisquer problemas e desejos, que possam imantá-la à periferia dos orbes planetários. Nada deve atraí-la em direção ao campo gravitacional imantador físico, pois deve estar desligada dos acontecimentos e fenômenos da vida humana, como se eles jamais existissem. Em caso contrário, apesar de já situar-se nos ambientes paradisíacos, não usufrui da aventura que fez jus, uma vez que ainda convocando a terra a desejos, prazeres e paixões de ordem física. O anjo ou super-homem é a entidade que, em face de sua libertação absoluta de todos os campos e planos da vida terrícola, então se move em pleno direito ao trânsito incondicional do cosmo, sem sofrer qualquer atração do mundo exterior da matéria. As leis menores, consequentemente, derivadas da lei maior do universo, vibram no mesmo diapasão do macrocosmo, embora ajustadas perfeitamente ao ritmo da vida microcósmica, a fim de conduzir os seres e as coisas ao aperfeiçoamento esquematizado pelo Criador. Mas é evidente que nas almas sadias e sensatas, ajustadas ao ritmo harmonioso e corretivo do esquema divino de perfeição, a lei não atua de modo compulsório e imperativo, mas apenas de modo inspirativo. Sem dúvida, seria inconsequência a lei produzir modificações e acelerar o que já se enquadrou no ritmo qualificativo do processo de aperfeiçoamento. Mas tal qual acontece com a ação das leis do cosmo, no campo físico, quando o desvio de um simples asteroide implica num reajustamento semelhante na outra latitude astronômica, uma disritmia moral do homem também suscita um desvio que requer imediato ajuste no mesmo sentido, a fim de não ocorrer qualquer disparidade na função normal da lei moral do universo. A massa de água oceânica, que avança periodicamente devorando certas praias do Atlântico, equilibra-se harmonicamente com a massa líquida que recua e aumenta a superfície das praias antípodas do Oceano Pacífico. A perfeita correlação das leis cósmicas, com os princípios físicos e morais que regem os fenômenos e acontecimentos de aperfeiçoamento do homem. Pergunta: como poderíamos entender melhor esse aperfeiçoamento do homem, ao submeter-se às leis científicas do cosmo? Ramatiz: o super-homem ou anjo, em verdade, e a etapa final do curso do espírito que se individualiza e se emancipa no seio da divindade. É, então, a chama consciente ou centelha sideral do Criador, que embora jamais se desvincule de sua fonte divina, sente-se e sabe-se uma criatura existente e definida no universo. É o ser que, sob a égide da lei, alcança consciência nítida de si mesmo, observa e vive as sínteses de suas experiências e vivências nos mundos físicos, e passa a aplicar a sua sabedoria e poder na criação, justificando o próprio enunciado de Jesus: vós sois deuses. É uma realização superior do ser, que a lei o integra, pacífica e conscientemente, ao ritmo da pulsação criadora, comprovando-se o aforismo de que o homem é perfeito, como perfeito é o Pai. No seu microcosmo, o espírito consciente, então, despertou todas as qualidades macrocósmicas do Criador. O reino microcósmico humano preenche-se com o reino macrocósmico divino. Pergunta: considerando-se que está tudo certo no universo e que não cai um fio de cabelo da cabeça do homem, que Deus não saiba, quando é que o homem é mais ou menos perfeito,
Se nada sabemos positivamente o que é em absoluto o estado divino perfeito. Como verificar quanto o homem é perfeito ou imperfeito, sem contarmos com a própria base divina, que nos indique o que é realmente a perfeição? Ramatiz, sem dúvida, ainda viveis num mundo primário e limitado pelas formas transitórias, como a Terra, o que justifica a grande dificuldade de entenderdes a natureza de Deus, sob algum exemplo comparativo e tão deficiente da vida humana. Cremos que seria bem mais fácil Einstein lograr sucesso ao transmitir a um Hottentot o esquema dinâmico da lei da relatividade, do que um terrícola perceber-se, satisfatoriamente, da verdadeira contextura de Deus. Jamais qualquer concepção humana, firmada nos fenômenos e acontecimentos relativos e transitórios do mundo físico, poderia explicar a realidade divina em sua essência pura. Em consequência, a concepção de Deus evolui tanto e se aperfeiçoa, quanto seja também o maior índice científico e intelectivo do próprio homem. Os mais abalizados filósofos e pensadores do vosso orbe jamais podem conceituar a natureza de Deus, além de um gigantesco fantasma, com todos os atributos louváveis do próprio homem e elevados ao infinito. O bondoso velhinho da pragmática católica, que administra o universo além das nuvens encharcadas do querosene dos aviões a jato, já foi para muitos o Jeová belicoso, o qual só se acalmava sob o odor gorduroso dos animais e das aves sacrificadas nos altares dos templos. E a suprema inteligência divina, que é a nova concepção espiritista afirmada por Kardec, ainda não passa do velhinho do catolicismo que, em face de maior conscientização humana, dilui-se na sua tradicional antropologia perdendo o corpo e avultando a mente. Qual será a ideia que os terrícolas farão de Deus, daqui a 2 ou 3 milênios, tomando-se por base os conhecimentos e as realizações avançadas, que prometem a tecnologia e a ciência disciplinadas pelos computadores em franca e veloz evolução? Em consequência, e sem qualquer frustração à personalidade humana tão ansiosa de suas credenciais intelectivas e científicas, contente-se o homem terreno em aperceber-se mais ou menos da dinâmica que conduz à perfeição, do que mesmo exigir a solução concreta do que a perfeição. Que lhe baste o slogan de uma atitude humilde e louvável: Deus é a perfeição. Assim, a rosa que se entreabre na plenitude da cor e do seu perfume, bebendo avidamente a luz do Sol Criador, é mais perfeita do que o botão, que ainda se enrola timidamente nas pétalas acetinadas da futura flor. Mas, quiçá, em face da dinâmica do processo que aperfeiçoa, incessantemente, há de surgir no futuro outra rosa ainda mais perfeita. Indubitavelmente, se a vida é eterna, eterna também é a perfeição, porque se constitui no atrativo e na busca, que os homens procuram eternamente para sua felicidade. Pergunta: considerando-se que Deus é a perfeição, porventura, o diabo, que nos parece contrafação divina, não é base antípoda para configurarmos essa perfeição? Ramatiz, no processo de aperfeiçoamento do espírito, através das vidas físicas, a administração divina estatua 2 caminhos opostos de ação e efeito favorável ou prejudicial. Assim, quem se torna um súdito de Satã estaciona e retarda a sua própria ventura definitiva, quando de sua metamorfose para o estado puro divino. Mas o discípulo do Senhor palmilha, incessantemente, pela senda das virtudes, que sublimam e aureolam a conscientização espiritual. Assim, ficou estabelecida a dinâmica, que acelera o campo vibratório do espírito do homem, como um processo divino, e a dinâmica que retarda a evolução espiritual apegada à fenomenologia transitória da vida puramente animal. O anjo é o produto da sublimação da própria linhagem animal, por isso, ele tem o corpo de bronze e os pés de lama. É a luz divina que, para iluminar a lâmpada humana, socorreu-se do combustível inferior da própria animalidade. Assim, um santo poderia já ter sido o diabo, e um diabo poderá ser um santo. Conforme referimos a Lures, Gandhi já poderia ter sido um Hitler, porque Hitler ainda será um Gandhi,
tanto quanto Cristo poderia ter sido um Nero, porque Nero virá a ser um Cristo. Pergunta: há alguma veracidade na existência de Lúcifer, que é tão temido pelos religiosos crentes do céu e do inferno? Ramatiz: é inegável que o tão temido Lúcifer da lenda católica deve sentir-se atualmente uma entidade superfrustrada, após tão exaustivo comando no seu reino de tachos de azeite e água fervente e braseiro eterno. Em face do supremo sadismo e perversidade do homem terreno, que através da bomba atômica destruiu 120 mil japoneses em Hiroshima, no mais espantoso inferno até agora imaginado, inclusive quanto ao efeito das bombas de napalm na sua fúria incendiária, o diabo deve ter desistido de sua tarefa sádica, envergonhado de sua ineficácia e impotência em atormentar os falidos pecadores no fogo fumarento do inferno. Sem dúvida, após tanta frustração e humilhação, além da precariedade do seu inferno anacrônico e incapacitado para atender e punir o número cada vez mais avultado de pecadores, que aumenta dia a dia, Lúcifer deve ter abandonado essa profissão tão primitiva e mesmo exaustiva, quedando-se no infeliz desajuste por toda a eternidade. Pergunta: embora concordando que só Deus poderá definir Deus, gostaríamos de saber qual é o processo ou a diferenciação que distingue, positivamente, o homem do super-homem ou o animal do anjo. Ramatiz: servindo-nos o máximo possível dos vossos conceitos intelectivos e dualistas, como, por exemplo, os opostos de enfermo, mau, ignorante, feio, impuro, o super-homem, então, há de ser nessa conceituação exclusivamente terrícola o mais sadio, o melhor, o mais sábio, o mais belo e o mais puro dos homens. O melhor entendimento para essa distinção cultural, e que ultrapassa o limite das concepções humanas possíveis à mente terrícola, é considerar-se os vocábulos que melhor expressam o maximum superior da vivência física. Mas é evidente que a concepção de perfeito exige que o seu exame e comparação também sejam feitos sobre uma base menos perfeita, a fim de, então, se conceituar o melhor, sempre acima e além da mesma base que nos serve de exemplo. Considerar como um dia mais perfeito, quando a luz solar diafaniza as formas do mundo e proporciona um espetáculo aos olhos, capaz de ativar as melhores e mais sensíveis emoções do homem. Evidentemente, o dia menos perfeito então há de ser obscuro, nevoento, triste e gélido, isto é, inferior ou contrário ao dia ensolarado, porque desestimula qualquer manifestação de alegria. A rosa mais perfeita é a que se mostra a mais pujante em sua configuração, mais colorida e odorante, e que se abre em atraente projeção aveludada e embebida pelo sol carinhoso. Ela é, então, perfeita pela comparação com outras rosas sem beleza, sem cheiro e de aspecto mirrado. Igualmente, é mais perfeita a borboleta irisada a tremeluzir sob a luz do dia ensolarado, do que a lagarta que a precedeu rastejando pelo solo. O super-homem, ou anjo, portanto, é o homem mais perfeito, o qual já ultrapassa o máximo de conhecimento e beleza possível ao cérebro humano, e situa-se acima e além do melhor já realizado e concebido no mundo. É, enfim, a criatura que alcança o estágio incomum e mais sublime da realização espiritual. É a lâmpada viva e cristalina a projetar de si a mesma luz que ainda dormita na espessura compacta da pedra bruta. O super-homem, ou anjo, enfim, é resultado da libertação completa, que o psiquismo alcança sobre a matéria. O anjo é o espírito puro, o senhor absoluto da própria vontade liberado para o livre trânsito no cosmo. Pergunta: como se realiza esse processo de perda das formas limitadas da matéria para o estado de perfeição? Ramatiz: o mundo material de formas instável, em face do desgaste que ocorre pela incessante polarização e fuga de energia, que ali se encontra aprisionada ou condensada. Considerando-se que o estado normal da energia é quando encontra-se em plena liberdade e atividade no seu plano afim, então, em analogia,
diríamos que ela perde a sua saúde energética e reflete uma condição enfermiça, ao constituir as formas compactas do mundo físico. Há, portanto, uma fadiga constante na vida física, uma incontrolável e incessante exaustão, que resulta da fuga contínua da energia enclausurada e reduz o preenchimento das formas materiais. Algumas substâncias, como urânio e rádio, pouco a pouco perdem energia, a qual forceja centrifugamente para retornar ao seu estado puro e livre. Na intimidade da configuração dos seres e das coisas físicas, a lei do energismo atua, incessantemente, para desvencilhar toda a energia de qualquer vestimenta morfológica e aprisionante dos mundos transitórios. A absoluta e eterna liberdade energética é, então, um verdadeiro estado de rigidez da própria energia. Sob igual forma, a lei espiritual também age no campo moral do homem e vai desatando-lhe o potencial de luz, que ali permanece latente pela divina herança de Deus. Na sua incessante evasão à periferia, essa luz clareia, purifica e sublima o próprio perispírito imperfeito, até transformá-lo na túnica nupcial da parábola do festim de bodas, a qual significa o traje perispiritual mais perfeito. Ambos os fenômenos identificam-se. O estado animal aniquila-se pela própria degradação em favor do estado psíquico, real e definitivo que, então, supera qualitativamente. Enquanto destrói-se ou desfaz-se a compacticidade transitória da forma, sob a ação dinâmica do psiquismo, também se amplia a capacidade receptiva do espírito do homem a alcançar maior conscientização da vida real. Tanto quanto mais imponderável se afirma a entidade alma, por desvestir-se incessantemente do residual morfológico dos mundos físicos, ela mais acentua o seu poder panorâmico de abranger os acontecimentos do cosmo e, consequentemente, cobrir maior área de Deus pelo apercebimento cada vez mais consciente. Pergunta: quereis dizer que a própria degradação das formas dos mundos físicos é mais um índice de transformação, em vez de propriamente destruição? Assim, justifica-se o velho conceito de Leibniz, de que nada se cria, tudo se transforma na natureza. Ramatiz: realmente, a velhice é mais propriamente um estado de amadurecimento no fenômeno da vida transitória física, seja no indivíduo, como nas próprias civilizações e povos. Quando atingiram o ápice de suas realizações e vivências, desaparecem no vórtice das transformações inusitadas. À medida que, aparentemente, se deterioram, ou se degradam gradualmente as formas biológicas, sucede-se, muitas vezes, o ativamento do psiquismo no esforço da superação e, consequente, alcance para estados mais sublimes. Assim, desaparecem as formas físicas e amadurecem as forças do psiquismo, quiçá, pelo enfraquecimento do atavismo animal, que fornece a tendência hereditária, mas não pode impor-se, definitivamente, ao princípio espiritual superior. Poder-se-ia dizer que a vida rudimentar se dissolve em favor da vida superior, ou a vida imperfeita na perfeita, assim como o adúbio da terra desintegra-se no solo e recompõe a beleza floral da espécie superior. A vida persiste sob aparência de degradação energética, mas sem extinção, pois ela termina plasmando estados superiores, que são alimentados pelo próprio energismo em fuga e ebulição sob a vestimenta das formas. A vida morfológica comprovada pelos 5 sentidos do homem, sob a metamorfose energética, então, alcança dimensões mais amplas e precisas. A roupagem grosseira da matéria sublima-se na vestimenta imponderável e superior, para atuar num campo mais dinâmico da criação cósmica. A dissolução do gelo, comparativamente, produz a imponderabilidade do vapor de água e, através de nova transformação, ainda atinge o estado de gases componentes, os elementos simples hidrogênio e oxigênio. Por isso, a vida parece mais real, tanto quanto mais simples são as coisas e os indivíduos. Seja pedra ou elefante, porque preenchem mais o sentido visual e o próprio tato do homem,
em face de suas formas compactas e ostensivas. A visão do homem satisfaz-se, de imediato, com as formas densas e sólidas, aparentemente mais cheias de vida do que a mais vigorosa manifestação energética, malgrado ainda ser a vida primária e rudimentar. No entanto, essa predominância ou concepção do poder vital que sacia plenamente os sentidos humanos e exalta a morfologia física pode ser desmentida, cientificamente, ante a comprovação de que o estado puro energético é ainda mais vivo porque todo potencial é, basicamente, original e criador. A matéria é estática e limitada, enquanto a energia é dinâmica e transformativa, mas a primeira de transformações lentas e limitadas, a segunda de transformações rápidas e variadas, em face de sua maior amplitude de poder e liberdade. Ninguém poderá ver o reino de Deus, se não nascer de novo. João 3:1-12. Pergunta: qual é a lei cósmica a que Jesus se refere, ao anunciar o conceito evangélico de que ninguém poderá ver o reino de Deus, se não nascer de novo? Ramatiz: sem dúvida, o Mestre Jesus referia-se à lei da reencarnação, ou seja, ao princípio equivalente à própria lei de renovação do universo. O vocábulo reencarnação, no seu restrito uso de ressurreição na carne, é um acontecimento plausível no mundo humano, mas algo semelhante ao que também ocorre de modo renovador no próprio cosmo. Através dos campos de manifestação, há a diminuição de frequência vibratória da energia original para ajustar-se, coerentemente, às transformações e características da vida física. Em virtude de sua natureza transitória e limitada, a matéria, ou energia condensada em suas transformações, passa por várias etapas conhecidas como nascer, envelhecer e morrer. A mesma energia condensada, que promove a configuração dos mundos materiais, é novamente desmaterializada na fase conhecida de noite de Brahma e recomposta outra vez no dia de Brahma, em que se constitui um Manvantara ou grande plano. Assim sucede-se, periodicamente, uma verdadeira ressurreição no cosmo, ou seja, o advento de novos aspectos materiais pela incessante criação e, também, o desfazimento dos universos físicos, no eterno metabolismo divino. Há um processo incessante de materialização de universos, em cada etapa do dia de Brahma e, posteriormente, a desmaterialização da energia ali condensada nas fases denominadas de noite de Brahma. É, na realidade, uma ressurreição morfológica, que se sucede em cada Manvantara, ou grande plano, abrangendo todos os setores astronômicos e todas as latitudes cósmicas. Assim, o fenômeno conhecido como reencarnação ou ressurreição na carne, enunciado por Jesus, e o renascimento do espírito em novos corpos físicos, reflete, também, na vivência humana algo equivalente da mesma lei de renovação do universo, ou de renascimento cósmico. Num sentido mais amplo, é a chama espiritual ressurgindo límpida da animalidade humana. Pergunta: quais os exemplos que poderias expor-nos sobre essa ressurreição, que ocorre nos demais setores da vida terrena? Ramatiz: é de senso comum que o pinheiro e o carvalho são apenas a ressurreição vegetal de arvoredos semelhantes, já extintos no cenário do mundo físico. Eles depois tornam a se reproduzir de forma visível, concreta e sob a mesma identidade vegetal, graças às próprias sementes geradas anteriormente, as quais conservam latente em sua intimidade a síntese das configurações dos futuros arvoredos reencarnados. Sob igual processo, no germen da procriação do espécime humano, também já existe o esquema do futuro homem a se materializar carnalmente. Em face da impossibilidade de o espírito primário do homem lograr a sua gloriosa angelitude numa sua existência humana, e não podendo de imediato aperceber-se do reino de Deus, ele, então, precisa de muitas vidas físicas ou encarnações em vários planetas das mais diferentes graduações. Lenta, sensata e conscientemente, o espírito, então, se gradua para a integração angélica,
através das sucessivas existências físicas de aprendizado e educação espiritual. Eis porque Jesus enunciou, categoricamente, que ninguém poderá ver o reino de Deus, se não nascer de novo, pois é de lei que tanto quanto o Espírito submete-se às lições educativas das formas físicas, ele também afina e sublima o próprio perispírito. Há um sentido de renovação ou ressurreição incessante, em todas as latitudes do universo, e quando o espírito renasce em múltiplas existências na Terra, ele comprova no cenário do microcosmo humano a similitude de uma regra ou de um princípio, que atua em perfeita decorrência com a própria lei de renovação do universo. Pergunta: a ressurreição, tão apregoada pela Igreja Católica, seria o mesmo acontecimento cultuado pelos espíritas, teosofistas, Rosa-cruzes, esoteristas, umbandistas, iogues, hinduístas e budistas, conhecido tradicionalmente por reencarnação? Ramatiz: há alguma diferença vocabular, pois os judeus, através de seus dogmas seculares, consideravam a ressurreição o fato de a alma retornar ao mundo físico, mas podendo recompor o seu antigo corpo carnal, embora usado e desintegrado pela fauna e flora das sepulturas. Mas esse dogma, na época, não era muito bem esclarecido ou entendido pelos próprios judeus, pois eles não sabiam defini-lo com a precisão lógica de um acontecimento comum ou racional. Tudo era vago e sujeito a muitas interpretações, uma vez que o baseavam em noções incompletas e incertas. Os judeus não tinham conhecimento claro e exato de como a alma se ligava ao corpo físico, tal qual hoje ainda acontece com os católicos. Eles ainda se conformavam, ingenuamente, com a resposta dogmática dos seus sacerdotes, que alegavam tratar-se de um mistério proibido por Jeová. Não conseguiam precisar nem conciliar bem, quanto ao fato ou à possibilidade de a alma já ter vivido noutros corpos em vidas anteriores. No entanto, aceitavam, submissos, a ideia de que a alma poderia ressuscitar no dia do juízo final e recompor o seu velho corpo, já falecido e desintegrado no túmulo. Admitiam a insensata possibilidade de reverem os mesmos átomos e moléculas dos cadáveres, já dispersos nos ambientes fúnebres dos sepulcros, e ressuscitarem um organismo sádio e eficiente. Algumas vezes, eles desconfiavam que seria bem mais fácil a alma reencarnar-se em novos corpos físicos, frutos de novas procriações geradas no ventre feminino. No entanto, comumente misturavam essa concepção mais lógica de um renascimento carnal, com a mesma possibilidade insensata de a alma ressuscitar no túmulo e capaz de recompor o seu organismo desaparecido nas entranhas do solo. Em consequência, a ressurreição divulgada pela Igreja Católica em nada se assemelha à ressurreição admitida e endossada pelas doutrinas reencarnacionistas. Sem dúvida, o bom senso opõe-se à aberração de a alma construir novamente o seu antigo corpo carnal e utilizar o mesmo material orgânico já dissolvido e incorporado pela assimilação biológica a outros organismos de vegetais, animais e do próprio homem. É profundamente insensato materializar quem já está morto para sacrificar-se os que ainda estão vivos. Seria, aliás, interessante e algo excêntrico, certo espírito em conflito com outro companheiro, por causa da posse de um átomo de carbono, da propriedade anterior de um e pilhado por outro. A doutrina da reencarnação é uma concepção lógica, porque não existe a desintegração das formas vivas para se construir e reviver as formas mortas. Mas é o nosso espírito, que compõe e comanda, sucessivamente, novos corpos gerados da fonte inesgotável das substâncias vivas, através da gestação normal nos ventres femininos. Enquanto o catolicismo ainda admite a ressurreição no famigerado juízo final, ou a ingênua concepção judaica, que subentende o retorno da vida material já extinta, com os próprios elementos ou unidades dispersas, a reencarnação compreende a possibilidade racional do espírito retornar à vida corpórea, mas sem violentar ou derrogar as leis coerentes da criação. Nota do médium.
É frontalmente aberrativo admitir-se a ressurreição dos mortos, conforme explica o catolicismo, pois é evidente que os cadáveres já desintegrados no seio da terra hão de servir, em suas substâncias liberadas, para nutrir lavouras e hortas, compondo cenouras, pepinos, repolhos, soja, tomate ou pessegueiros. Sem dúvida, os aminoácidos, minerais, vitaminas, proteínas e enzimas serão consumidas pelos vivos, no complemento de sua alimentação, tornando-se um flagrante absurdo que os mortos venham depois exigir como sua propriedade os elementos já incorporados por novas organizações humanas. Fim da nota. Pergunta: o conceito cristão de que se um homem não renasce da água e do Espírito, refere-se especificamente à regeneração da alma pelo batismo, conforme afirma a Igreja Católica. Ramatiz: lamentavelmente, os homens ainda não sabem interpretar corretamente os conceitos e princípios de Jesus, que além de sua tradicional exortação evangélica ocultam, em sua intimidade, a síntese sublime das próprias leis do cosmo. Assim, sob a vestimenta do conceito de se um homem não renasce da água e do Espírito, Jesus tencionava distinguir o valor fundamental da água, símbolo criador da vida física, e considerada em sua época um dos 4 principais elementos da formação do mundo. Aliás, o próprio Gênesis enuncia que o Espírito de Deus era levado e flutuava sobre as águas, ainda destacando a água como o principal fundamento criador da natureza material. Sob qualquer hipótese, Jesus referia-se especificamente à reencarnação, ou seja, a um acontecimento incessante e criativo do mundo e não ao batismo, cerimônia ou rito de se consagrar pessoas num momento religioso. Se um homem não renasce da água, é evidente que ele não teria corpo físico, uma vez que a própria água integra o organismo humano em mais de 70%. Mas se ele não renascesse do Espírito, indubitavelmente, também seria um corpo sem alma. Sem dúvida, quem renasce da água tem corpo e quem renasce do Espírito é dono exclusivo desse corpo. Nessa elucidação, Jesus queria distinguir a noção reencarnatória de uma nova vida, em que alguém já existe anteriormente em espírito, e apenas mobiliza nova matéria ou substância para modelar um novo corpo físico. Pergunta: que se deve compreender sob o conceito evangélico que diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito? Ramatiz: Jesus sempre particularizou-se no fato de que o corpo carnal, embora transitório, é o instrumento indispensável e valioso para o espírito lograr a sua manifestação positiva e coerente no ambiente físico. Lembra algo do violinista, que usa o violino para expressar o seu talento musical, sem que, por isso, ele seja o próprio violino. O homem carnal não é a entidade definitiva, porém a personalidade humana modelada na sua configuração física. É tão somente um instrumento de expressão, trabalho e aprendizado do Espírito Eterno. Enfim, é a materialização do acervo constituído pelo perispírito preexistente e sobrevivente à organização de carne. O corpo humano, estruturado pelos elementos substanciais do mundo e vitalizados pela presença pródiga da água, é um produto ou vestimenta transitória modelada na face do orbe que serve ao espírito, mas não é a sua identidade sideral definitiva. Assim, o que é nascido da carne é carne, isto é, o corpo físico limitado e transitório, no tempo e no espaço, enquanto a real identidade do ser é, em verdade, o nascido do espírito. Pergunta: o espírito do homem desce ou baixa do mundo oculto, onde vive para se encarnar num corpo carnal? Não é assim. Ramatiz: o Espírito eterno e imutável jamais abandona o seu mundo espiritual. Em verdade, ele se manifesta através de um corpo modelado pela sua própria configuração perispiritual milenária e original. Enfim, materializa-se pela aglutinação de átomos, moléculas e substâncias, que são herdadas da ancestralidade biológica da família onde deve se encarnar. Em cada existência carnal,
O perispírito focaliza-se no cenário do mundo material sob a estrutura anatomofisiológica hereditária do novo conjunto familiar de que descende. A contextura do perispírito, então, lembra o arcabouço para se construir importante edifício, o qual sempre permanece o mesmo, seja qual for o aspecto exterior e as divisões interiores, conforme os padrões tradicionais modernos. A encarnação não significa perda de identidade espiritual, nem mesmo o espírito abandona sua moradia sideral, onde é eterno e indestrutível. Não se funde nem se dilui na composição de cada organismo físico, mas ele apenas opera através do seu perispírito e das múltiplas conexões, que lhe proporcionam o ensejo de atuar com êxito e consciência no mundo físico. A entidade espiritual, nessa diminuição vibratória, vai confeccionando os elos necessários para atuar, coerente e eficientemente em cada campo subsequente, mas movimentando seu corpo carnal sem abandonar o mundo espiritual de onde se originou. Em rude exemplo, lembramos que o espírito opera através do organismo físico no mundo material, assim como o motorista movimenta o veículo para todas as direções e situações, mas sem modificar a sua personalidade. O espírito atua aí na terra como escafandrista, que desce ao fundo do mar, a fim de realizar proveitosamente uma tarefa difícil, ou seja, de extrair da ostra, de aspecto bruto, a pérola translúcida e valiosa. Nesse mister, precisa olvidar as minúcias da verdadeira vida que deixa a superfície, e necessita mobilizar toda a sua atenção e vigilância no mundo físico, para melhor adaptar-se ao meio transitório e perceber de modo sensato a fenomenologia terrena, a qual deve ativar a sua conscientização na vida carnal. O homem não precisa morrer, carnalmente, para sobreviver em espírito. Assim como o escafandrista permanece o mesmo indivíduo, quer operando com dificuldade no fundo do rio ou, quando livre à superfície, inspirando o oxigênio puro e usufruindo do colorido natural e atraente das flores. O espírito humano, também, é sempre a mesma entidade, quer seja encarnado ou desencarnado. A morte física é tão somente desligamento ou interrupção de um serviço, quando se partem as conexões que comunicam a vontade, o desejo e o poder do espírito sobre o seu corpo carnal. Em suma, o corpo que é nascido de carne continua sendo a própria carne, enquanto o espírito, que é preexistente e sobrevivente ao corpo, permanece o mesmo espírito sem qualquer modificação em sua essência íntima. As restrições kármicas, que funcionam como recursos de restabelecer a harmonia espiritual nas vidas físicas, situam a entidade sideral, momentaneamente, numa condição educativa compulsória, mas não lhes anulam, nem reduzem o acervo já adquirido no tempo e no espaço. Pergunta: e qual é a interpretação do tema evangélico que diz: o Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ela vem, nem para onde vai? O mesmo se dá com o homem, que é nascido do Espírito. Ramatiz, o Mestre Jesus comunica nessa conceituação evangélica quanto ao poder ilimitado do Espírito que, ao adquirir e ampliar a consciência de si mesmo, também passa a dispor dos seus poderes divinos incomuns. O Espírito sopra onde quer, mas, principalmente, precisa desenvolver o seu poder sobre o mundo transitório e limitado da matéria. Deste modo, ele se capacita para aplicar os seus poderes microcósmicos, tanto quanto também puder abranger maior amplitude da área cósmica na sua ação individual. Subentende-se que o reino de Deus está no próprio homem e, consequentemente, à medida que o homem multiplica sua experiência e desenvolve a sua sabedoria e poder criativo, ele também usufrui de maiores credenciais divinas e intrínsecas de Deus. E o Mestre, ao enunciar que ouves a sua voz e não sabes de onde vem ela, referia-se particularmente à tradicional busca de Deus, que o homem efetua em sua jornada consciencial eterna. As criaturas sentem, apercebem-se ou pressentem que há um poder absoluto e eterno além do homem, cuja voz podemos ouvir através da faculdade sublime do nosso espírito, a intuição.
mas dificilmente sabemos de onde ela vem, porquanto ninguém jamais pôde identificar ou descrever a natureza exata de Deus e, assim, saber de onde vem essa voz e para onde ela vai. Todos nós supomos que existe Deus, mas, por enquanto, ninguém sabe de onde vem e para onde vai o Espírito. E Jesus procura advertir-nos que a carne é uma coisa e o Espírito é outra, porque o corpo procede do corpo, mas o Espírito provém só do Espírito, que é eterno e, por isso, sobrevive ao corpo físico. Jesus confirma que a existência física nada mais é do que uma das múltiplas vidas, que encadeiam o Espírito na roda implacável das encarnações. Pergunta: e que se deve entender, ainda, pelo conceito de que o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam? Ramatiz: evidentemente, Jesus não poderia ser entendido pelos homens rudes de sua época messiânica, quanto ao conteúdo esotérico dos seus ensinamentos morais e científicos. Mas o homem do século XX, que já alcançou o controle de inúmeras forças ocultas poderosas, como a energia nuclear, inclusive o domínio de computadores e robôs e, ultimamente, a conquista da Lua, então, já pode aperceber-se da contextura esotérica da maioria dos textos evangélicos. Na época de Jesus, a materialidade dominava francamente, e o espiritualismo evado de superstições e ritos fatigantes, só comprovava certa autenticidade através de alguns iniciados mais perseverantes, que sabiam a verdade de que o animal se transforma em homem, e o homem se sublima em anjo. Jamais o divino mestre seria entendido e levado a sério, caso pretendesse exigir do seu povo a mesma interpretação que hoje pode ser acessível ao homem moderno e enriquecido pelo conhecimento técnico e científico da vida humana. O reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, cujas palavras de Jesus aludiam mais propriamente a um acontecimento específico de conversão ou metamorfose espiritual. Isso é fruto de uma decisão inexorável, que só acontece às criaturas espiritualmente preparadas e decididas a romper os liames inferiores, que ainda prendem o seu espírito às paixões e aos vícios gerados na imantação ao corpo físico. O espírito do homem efetua sua ascensão lenta e demoradamente, vivendo estágios espirituais, que o preparam através das vidas carnais educativas. Mas, comumente, ele só alcança sua definitiva libertação num momento de súbita violência, em que, dominado por sublime impulso, então, rasga o véu da vida ilusória da animalidade. Lembra a flor que, depois de um longo período de gestação à luz criadora do sol, entreabre-se de chofre sem quaisquer etapas graduáveis. O conceito evangélico em exame lembra também o sentido de todos os empreendimentos e criações, que após vencerem demorados períodos preparatórios e de amadurecimento interior, então, eclodem em sua etapa final num arremesso súbito e violento. O espírito do homem também desperta e desenvolve-se, vida por vida, através da concentração íntima da síntese dos experimentos educativos, que efetua nos mundos físicos e são os ativadores da maior amplitude da consciência sideral. Pergunta: mas não é de senso comum que a natureza não dá saltos? Ramatiz: assim como o animal pressente desconfia, quando a presa se move para fugir-lhe das garras, as paixões e os vícios também enlaçam subrepticiamente o homem, cada vez que ele intenta safar-se de seu domínio negativo. É preciso, então, que a vítima mobilize todas as suas forças positivas e, num lance arrebatador, rompa os laços vigorosos da animalidade. Quase todas as conversões santificadas de almas pecadoras famosas, ou de ricos optando pela pobreza libertadora, foram sempre produtos de uma decisão súbita, heroica e violenta. Nota do médium: realmente, basta lembrarmos 3 conversões históricas que podem nos servir de estímulo e paradigma reflexivo. Quando Maria de Magdala converte-se subitamente ao amor de Jesus, Saulo transforma-se em alguns segundos em Paulo, na estrada de Damasco,
Francisco de Assis despoja-se dos bens e tesouros do mundo. Aliás, o príncipe Sakyamuni também se desvencilha violentamente das riquezas do seu principado. Fim da nota. Lembra algo semelhante ao prisioneiro que rompe violentamente as grades do cárcere e empreende a fuga surpreendente. Embora esses teimosos tenham nutrido, lentamente, em sua alma, a sublime transformação que depois concretizam, o certo é que a metamorfose final processa-se de modo instantâneo, impetuoso e violento, justificando o conceito de que o reino dos céus foi tomado pela violência, porque são os violentos que arrebatam os céus. Apesar do bom senso e aforismo popular de que a natureza não dá saltos e que em seu curso desperta, cresce e aperfeiçoa-se a forma, lenta e gradativamente, toda vez que se verifica uma transformação rápida e benfeitora, no cenário do mundo, é notório estar a violência operando o fenômeno. Quando o próprio mundo acusa, em sua atmosfera, o acúmulo de emanações mefíticas e perigosas, proveniente das transformações de matérias deletérias ou poluição do ar, a tempestade inicia o seu curso lento e silencioso, mas, de súbito, rompe violenta entre trovões e relâmpagos, a fim de exercer rapidamente a sua ação purificadora. Pergunta: que dizeis de algumas religiões e instituições espiritualistas, cujos adeptos consideram o corpo físico ou a vida material apenas uma vivência inferior e mesmo desejável? Os mais rigorosos apregoam o culto exclusivo do espírito, enquanto lançam o anátema inexorável de que matéria não vale nada. Ramatiz: há muitas noções censuráveis de alguns credos religiosos, ou de certas escolas espiritualistas, embora elas combatam o excessivo racionalismo negativo dos materialistas. Então, exaltam apenas o espírito, porque é a entidade autêntica e imortal, mas estigmatizam incondicionalmente o próprio corpo físico, como sendo o causador de nossos desequilíbrios. É evidente que tais sacerdotes, pastores, doutrinadores ou expositores espiritualistas ainda não se aperceberam do verdadeiro sentido do corpo carnal do homem. Ele não é, propriamente, um objeto ou veículo independente do espírito, mas é a reprodução exata do perispírito, através da câmara de materialização, que é o útero da mulher terrena. O organismo físico, embora em sua configuração humana abranja os traços fisionômicos, o temperamento ancestral e até os cacoetes herdados biologicamente da parentela consanguínea, é a projeção material do próprio espírito eterno, operando através do seu perispírito. Então, expressa a vontade, o desejo, temperamento, os sonhos e as ideias do seu próprio dono espiritual. Não é um instrumento isolado, que após o uso diário pode ser pendurado num cabide, ou guardado cuidadosamente numa caixa de ferramentas. Mas é o instrumento vivo que revela a natureza perispiritual do homem, o qual ali se reproduz sob um novo disfarce encarnatório. Assim como há certa semelhança entre pinheiros, coqueiros ou demais árvores da mesma família vegetal, isso também acontece na uniformização física do espírito encarnado e jungido à consanguinidade de certa família. Em face dessa ancestralidade biológica, ele trai no seu aspecto anatômico e fisiológico algo pertencente ao conjunto carnal de que se serviu para conseguir a sua materialização na Terra. E a semelhança física ainda se acentua em toda a parentela, porque os membros ou unidades do conjunto ainda são atraídos por força da própria afinidade espiritual ou, então, imantados por emoções e paixões parecidas. Em consequência, é muito criticável o conceito raso e ingênuo esposado por certos espiritualistas e religiosos, que desavisados da realidade espiritual, pontificam que a matéria não vale nada. Talvez, ignorando que as formas do mundo físico nada mais são do que os moldes de energia condensada, como explicou Einstein, exaltam o espírito e condenam a matéria, que é uma expressão densa da própria energia. Aliás, o espírito também não se modifica, apenas, por mudar de habitação energética, assim como o bandido não se torna um santo trocando de apartamento.
Quer esteja encarnado ou desencarnado, ele cultua as mesmas virtudes ou pratica os mesmos vícios inerentes às suas experiências vividas, porque manifesta, através da carne, o próprio acervo de sua personalidade a caminho do anjo. O escafandrista que desce ao fundo do rio para pesquisar os valores preciosos, nem por isso altera gostos estéticos, afetos humanos, preferências artísticas, convicções religiosas, nem mesmo ouvida conhecimentos científicos ou enfraquece a sua cultura. Ele apenas fica temporariamente impedido, no fundo do rio, de cultuar a sua vivência natural e autêntica da superfície, até terminar a sua tarefa. O homem simpático à cor azul ou vermelha, devoto católico ou adepto espírita, que aprecia a valsa ou a sinfonia, seja carnívoro ou vegetariano, jamais modifica suas preferências ou simpatias, tão somente porque enverga um escafandro de borracha e ausenta-se algumas horas garimpando no fundo do rio. Ao retornar à superfície e desvestir o pesado traje protetor no seio da água, ele se revela integralmente o mesmo indivíduo antes de mergulhar. Da mesma forma, o espírito do homem não se modifica interiormente, só pelo fato de lhe envergar determinado escafandro de carne e ossos, a fim de submergir no caudaloso rio da vida física terrena. Nota do médium, Ngoukin, espírito de um inteligente sertanejo, que viveu em certa cidade litorânea do Paraná, perguntado sobre a questão de espírito e corpo, durante a encarnação, assim se expressou na sua linguagem peculiar e divertida: o espírito é como o aluno que vai para a escola, conforme a escola que ele frequenta, deve usar o uniforme ali escolhido. Assim, quem precisa aprender a lição no Japão ou na China, veste o uniforme amarelo, lá na Europa é branco, mas na África, a roupa é todinha preta. E já teve até o uniforme vermelho dos índios americanos, e cor de cobre dos atlantes. Quando falta roupa adequada, ou a fazenda desbota, os uniformes até são mulatos, crioulos ou pardos, alguns meio esverdeados, outros até sarapintados e de cabelo de fogo. Fim da nota. Pergunta: mas no caso de o homem nascer débil, mongoloide, hidrocéfalo ou mutilado, devemos supor que é o espírito enfermiço, quem produz a materialização defeituosa através da carne humana. Ramatiz: o espírito do homem, em sua essência fundamental divina, é perfeitamente sadio, porque, sendo uma centelha de luz proveniente de Deus, jamais poderia tornar-se enfermiça. No seio de Deus, o espírito do homem é fagulha virgem, que num dia ou em certo tempo, principia a vibrar interiormente e desperta, pouco a pouco, a sua individualidade pela consciência de existir. Ele, então, desenvolve a sensibilidade e a noção de saber, tanto quanto mais participa e se relaciona com o curso educativo da vida material. Lembra algo do aparelho fotográfico, que aumenta o seu acervo pela gravação das cenas fotografadas do mundo no filme negativo e virgem. Entretanto, nesse curso de conscientização para conhecer o universo e, simultaneamente, a si mesmo, o espírito comete muitos enganos próprios da imaturidade de sua consciência espiritual. Mas em face do conceito da própria lei divina, de que não se perderá uma só ovelha do aprisco do Senhor, todo espírito equivocado sofre o seu reajuste e a corrigenda no tempo certo, até vibrar com harmonia perfeita e ajustar-se, definitivamente, à linhagem angélica. A fim de facilitar a conscientização do espírito para distinguir os valores positivos ou evolutivos para o progresso dos valores negativos ou contrários ao progresso, a administração sideral da Terra, então, convencionou a classificação dos primeiros como virtudes, e dos segundos como pecados. Assim, todas as ações criativas e de favorecimento espiritual são as virtudes, porque aceleram a ascese angélica do homem, enquanto o lastro inferior da animalidade simboliza os pecados, que devem ser superados. Pecado, portanto, é um estado de desequilíbrio,
defasagem com a lei suprema, enquanto a virtude significa a vibração na mesma fase para a metamorfose sideral, tendo por meta o progresso. Quando o espírito ultrapassa o limite do bom senso, pela prática de atos nocivos, ele causa retardamento indesejável na sua própria ascese espiritual. Mas, à medida que o homem sabe de onde vem e para onde vai, submisso e confiante à voz interna que lhe intui quanto à senda espiritual correta, ele também acelera sua caminhada para a sua mais breve ventura eterna. Quando o espírito cursa, sensata e proveitosamente, a estrada educativa da vida física, ele, então, gera um karma de efeito tranquilo, o qual lhe proporciona no futuro uma vida pacífica e proveitosa. Mas, se negligencia ou se rebela contra a lei de segurança espiritual, precisa sofrer a retificação compulsória, que lhe tolhe os movimentos perigosos e pecaminosos, até aprender a controlar as paixões e os vícios que lhe mantam a matéria e lhe impedem a feliz vivência angélica. Pergunta: mas se o espírito não é originariamente enfermo, ou defeituoso, qual é a razão dos nascimentos congênitos enfermiços, defeituosos e verdadeiros mortos-vivos, que passam pelo mundo físico como de múmias desligadas do meio ambiente? Ramatiz: o espírito do homem, em essência, é uma centelha ou chama de luz tão vinculada ao participante de Deus, como a gota no oceano. Sem dúvida, por força de sua origem divina, jamais ele poderia adoecer ou regredir em sua natureza rígida eterna. Mas ao iniciar a individualização ou conscientização no universo, precisa construir um arcabouço para sua ação, e que o identifique particularmente entre os demais seres do mundo. Assim, quando principia a relacionar o seu interior espiritual com o exterior energético ou físico da vida, nos mais diversos planos e latitudes do cosmo, a fim de sentir e saber conscientemente, essa fagulha virgem e lucífera necessita de um medianeiro ou veículo de eficaz comunicação. Através de séculos e milênios de experiências, efetuadas, lenta e incessantemente, o espírito vai plasmando os elos de comunicação, e que no dissenso vibratório lhe permite agir na lentidão vibratória da matéria e, simultaneamente, no seu próprio e real campo espiritual. Trata-se, portanto, de um instrumento de intercâmbio com todos os fenômenos e acontecimentos, que ocorrem em sua intimidade e, também, no ambiente a que se relaciona, manifestando-se nas incessantes e sucessivas vivências em planetas, cada vez mais evoluídos e aprimorados. O espírito, então, organiza essa roupagem ao centro consciencial eterno, gravando e compondo o acervo de sua memória no tempo e no espaço, à guisa de indestrutível e progressivo videotape. Trata-se do maravilhoso e imortal organismo, que Allan Kardec denominou de perispírito, e o explicamos mais detalhadamente nesta mesma obra, inclusive quanto aos motivos por que ele gera as enfermidades congênitas e quais as retificações sob a lei do karma tão conhecida dos reencarnacionistas. Além de o perispírito promover a configuração ou aspecto humano em torno da centelha espiritual eterna, transforma-se, em definitivo, no centro de toda a atividade do ser. E, partindo dessa configuração humana, mais primitiva ou grosseira, milênio por milênio, submetido a incessante aperfeiçoamento através de todas as energias do mundo físico e do reino espiritual, então, sublima-se até a beleza angelical, consagrando-se à guisa de maravilhosa lâmpada viva a explodir de sua intimidade eterna luz divina. Eis porque, no festim de bodas, o perispírito, então, se consagra na figura fascinante e lucífera da túnica nupcial, a vestimenta eterna do espírito. A túnica nupcial. Mateus 22:10-13. Pergunta: qual é o simbolismo da túnica nupcial, mencionada na parábola do festim de bodas? Jesus referia-se a algum direito, privilégio ou concessão divina, talvez a alguma vestimenta iniciática, que o convidado do banquete divino deveria usar. Ramatiz: a parábola indica, perfeitamente,
que o convidado a participar do festim de bodas já deveria possuir a túnica nupcial, ou seja, certa credencial ou estado espiritual superior que, então, lhe proporcionaria o direito de permanecer no banquete. Assim como na terra festeja-se alguém pelo término de algum curso, ou quando se distingue em alguma competição, ou por qualquer ação em comum ou obra meritória, na parábola de Jesus só vestem a túnica nupcial os convidados que conseguiram uma categoria de determinado gabarito espiritual. A túnica nupcial, nesse caso, não é somente um direito pessoal, mas ainda define uma elevada transformação espiritual na intimidade